Oi, eu sou o Thiago. E ontem eu pedi no Twitter, né, se alguém tinha alguma dica de algum software que tinha interesse, ou alguma questão de informática que tinha interesse. E o Rafael comentou sobre o Globd. O Globd é uma ferramenta muito bacana, né, que ela transforma PDF que não está estruturado em um arquivo estruturado XML. Então, vou mostrar para vocês um pouquinho como funciona essa ferramenta. A gente vai explorar junto aqui, tá? Ele tem toda a documentação disponível online, tá? Então é só procurar Globd no Google, que provavelmente esse aqui é o primeiro link. O que é o Globd, tá? Eu já entrei aqui só para facilitar. Ele significa Generation of Bibliographic Data e ele é uma biblioteca de machine learning para extração, parseamento e reestruturação de documentos que são não estruturados, tá? Como PDFs, para documentos estruturados em XML e TEI, que é o formato que eles utilizam. Com uso particular em documentos principalmente técnicos e científicos, tá? Publicações técnicas e científicas. Ele funciona como um servidor online, então é preciso rodar ele numa máquina Linux. É, e a gente consegue estruturar, tipo, instalar ele e conseguir utilizar. Então, para isso, a gente precisa de um Linux. Eu estou usando aqui é, o Ubuntu. Eu tenho um Ubuntu instalado na minha máquina usando o Windows Subsystem for Linux. A documentação pede, como que, vamos lá na instalação. Ele tem como baixar e dissipar. Isso eu fiz na minha máquina aqui, então já estou com ele aqui na minha máquina, baixado e dissipado. E depois é possível rodar ele como um serviço. Então a gente vem aqui em Globd como service e ele tem o comando gradle.run. Quando a gente roda o gradle.run, ele executa um servidor dentro da máquina. E nesse caso está bem rápido porque eu já rodei ele uma vez, tá? Mas normalmente ele demora um pouquinho. E ele entra no localhost aqui, é, nessa porta, 80 pontos, 2 pontos, aliás, localhost, 2 pontos, 8070. E pronto, ele montou um servidor. Esse é o mesmo servidor que, se vocês entrarem na versão online, é a mesma versão que roda. Qual que é a diferença entre rodar usar o demo online, né, ou uma versão instalada na sua máquina? Se precisar fazer consultas em lote, porque ele funciona pela interface gráfica, mas ele também funciona rodando como serviço aqui, e aí a gente consegue fazer consultas via Cur, via aqui, fazer consultas diretamente no via comando de texto. Por que é importante fazer consulta em comando de texto, né? Para fazer em lote. Então, se você tem uma quantidade grande de documentos que precisa processar, às vezes é interessante automatizar esse processo, ao invés de subir um PDF, pegar as informações, voltar, não. Então, ele possibilita, ao instalar o Globd local, conseguir utilizar em lote e também trabalhar na questão de aprendizado, porque como ele é aprendizado por máquina, é possível treinar essa máquina. Não vou falar que eu já consegui, não vou falar que é fácil, mas é possível. Então, essas são as vantagens de utilizar ele instalado, ao invés de utilizar ele no demo, né? Mas vamos lá. Ele tem duas funções, a questão de PDF, então é possível, ele anota o PDF para o usuário e ele faz a extração dos metadados em TEI. E também processa texto puro, tá? Isso aqui a gente vai testar daqui a pouquinho também. O PDF, a gente clica em adicionar layer para o PDF. Eu peguei um artigo qualquer, tá? Eu entrei na PROS One, peguei o primeiro artigo que estava lá e fiz o download do PDF. Eu nem sei do que se trata esse artigo. Baixei, então a gente vem aqui, escolhe o arquivo baixado, que nesse caso é esse aqui, e clica em Submit.
ele vai fazer uma requisição para o servidor, e aí vai montar um PDF marcado, com as marcações que ele identificou lá nas referências e as citações dentro dos textos. Nesse caso aqui já está marcado, tá? Tipo, deixa eu ver se ele vai terminar de montar. Eu já tinha rodado ele antes. Mas basicamente é isso. Ele monta aqui, ó, por exemplo, as marcações dentro do PDF, já trazendo as informações do texto. E se clicar aqui, ele vai para a referência marcada. Mas eu acho que essa não é a principal função que eu gosto de trabalhar com o Grobbed. A gente consegue trabalhar também com extrair as informações do texto. Então, por exemplo, se eu rodar um header document, eu consigo trazer todas as informações referentes a esse texto. Então, ó, eu consegui identificar o título aqui, qual que é o publisher, a disponibilidade, data de publicação, inclusive em formato legível por máquina. Deixa eu aumentar aqui, acho que é importante para facilitar a visualização. Ele identifica todos os autores, então autor, e-mail do autor, se tem ORCID, a filiação do autor, ele é muito completo para isso. Então, se a gente pensar num lado prático, é possível, por exemplo, subir um PDF, pegar esse mapeamento e mapear, por exemplo, ou já subir direto num repositório institucional, por exemplo, como um DSpace, ou criar um formato marca a partir das informações aqui que estão bem completas nesse mapeamento. Então, essa é a vantagem de ter formato de máquina para poder trabalhar, tá? É, com as informações, como ele não funciona bem em português, tá? Eu vou testar aqui. Por exemplo, vamos fazer a mesma questão. Eu peguei o Enancib agora e baixei. Cadê? Esse aqui, dados abertos governamentais em saúde no contexto. Entrei no PDF aqui e baixei, que é esse aqui. Dados abertos governamentais em saúde no contexto da pandemia. Se a gente testar esse arquivo aqui, submit, processo header documento, ele identificou Enancib como título, então já não está funcionando tão bem assim, mas é um pouco de como testar, de treinar a máquina também. Isso seria importante fazer mais treinamentos em português para tentar melhorar o resultado do Grobbed. E também não identificou bem os nomes, tá vendo? Ó, Michele, ele identificou um dos autores como a Michele Krieger e o segundo autor como Bonhoeffer Urques. E juntou Fabiana aqui ainda. Então, ele juntou os nomes. Em português ele tem dificuldade, assim. Não, isso é uma questão que é, é possível treinar o Grobbed, mas ele não está pronto para português. Mas ele extrai as referências de uma maneira normalmente bem feita, assim. Existem duas opções para extrair referências, que é Include Round Citations, que é você colocar a citação original. Isso eu acho que é sempre importante, até para ver o quanto ele teve problema, e consolidar citações. Quando a gente seleciona o consolidar citações, ele vai numa base externa, então ele procura na CrossRef ou em outra base e traz essas informações. Pode ser interessante, pode trazer problema, então a gente sempre tem que trabalhar com cuidado. Mas vamos lá, processar as referências, submeter. Pronto, ó, ele pegou a criatividade, literacy e trouxe o primeiro autor, que é o Inácio, o segundo autor, que é a Caterine, mas só achou o primeiro nome, tá? Achou o título, ó, pode ver, Inácio Caterini. Na verdade, ele identificou dois autores aqui, sendo que é um só. Isso tudo tem que ser tomado cuidado, mas, querendo ou não, ele ajuda, tá? Não é uma coisa tão
O que que é a questão? Vamos só explorar as outras informações aqui. Ele tem a possibilidade de fazer isso para um texto comum também, que é uma das vantagens de poder usar um servidor online, né? Então eu tenho uma expressão aqui, por exemplo, citation person name. Eu vou colocar Thiago Murakami, submito, envio, e ele mostra aqui, ó, que o primeiro nome é Thiago, o segundo Murakami. Ele consegue identificar e processar os dados aqui, se quiser uma lista inteira gigantesca de nomes, ele vai, processa, identifica. Eu vou pegar uma citação, eu fiz um teste aqui bacana, eu vou tentar abrir esse teste aqui para a gente fazer. Deixa eu só conseguir abrir o documento aqui. Por exemplo, esse aqui eu posso pegar uma citação inteira, que está formatadinha, BNT, para processar. Então, eu vou processar os nomes dentro dessa citação, em português, tá? Olha, achou, Simone Witzel, mas achou em questão como um nome pessoal também, o que é um erro, mas por isso que é importante a gente ir trabalhando essas questões. Processar filiação, não teria filiação aqui, mas ele achou em questão como afiliação. Processar a citação. Isso é legal, por exemplo, eu estou jogando uma citação aqui, ele me retorna um formato BibTeX bem estruturado, tá? Então ele achou data, achou número de página, volume. Esse aqui eu achei bem interessante. Quando a gente usa essa questão aqui do consolidar a citação, aí é onde que a gente tem que tomar cuidado. Ó. Por exemplo, eu vou selecionar consolidar a citação. Ele vai lá no servidor e ele traz, ó, o nome do artigo aqui, o papel do repositório institucionais temáticos, né, tá na linha em questão, na verdade, mas é um artigo, papel dos repositórios institucionais. E aí ele trouxe um outro artigo da Simone Witzel, que é os repositórios de e-prints como nova forma de organização da produção científica. Então ele trouxe um artigo errado, entendeu? Por isso que a gente tem que tomar bastante cuidado, mas no geral é interessante. Eu preciso pegar as datas desse artigo, ele traz aqui, header person names, ele traz da Simone. Então, ele tem algumas características interessantes, mas ele não é perfeito. Mas é importante a gente saber. E o que, que eu faço, por exemplo? Vamos voltar aqui para as referências, enviar de novo. Eu tenho todos um artigo aqui com todas as eu vou pegar o inglês, que eu acho que no final ele tá melhorzinho. Cadê? Aqui. Pronto, eu tenho um artigo com todas as listas. Aliás, com todas as referências mapeadas. O grande desafio é o que que a gente faz com essas referências, tá? Então, o vai chegar um momento que a gente vai ter que desenvolver um parser para esse arquivo TEI, para conseguir reaproveitar esses dados. Eu fiz um teste com o OpenRefine, então é possível baixar o TEI aqui, o arquivo, vira um XML. Eu fiz um teste com o OpenRefine, que depois eu vou fazer um vídeo no canal só sobre ele, para conseguir usar esse arquivo aqui, por exemplo. O, o OpenRefine ele consegue processar XML, então a gente consegue identificar, é só preciso mostrar a hierarquia, como que funciona. Eu selecionei um artigo e ele já montou para mim aqui. E a partir de agora eu tenho cada artigo, as informações, não tão de uma maneira muito óbvia, tá? Então, tipo, ele monta nome do autor separado, coisa e tal, mas dá para remontar isso no OpenRefine. Um dia eu mostro para vocês. Mas, por exemplo, eu consigo saber aqui quais são as fontes, eu consigo facetar quais são as fontes
principais do onde foi publicado, o que esse artigo consultou, quais são os principais autores que ele consulta, e aí imaginando que esse aqui é um único artigo, se a gente fizer uma lista grande de artigos, a gente consegue trazer, já conseguir algumas informações mais interessantes, extrair informações interessantes de conjuntos de dados, tá? Eu acho que é isso. O Globed ele é uma ferramenta poderosa, a gente tem que explorar mais. E assim, se eu tiver alguma novidade, eu posto aqui no canal. Obrigado por acompanhar, até mais.